I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? She ain't my standing go out of this world. Olá, pessoal, tudo bem com vocês, tá? Então, ó, eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? E nessa playlist a gente vai estudar os conteúdos do segundo ano do ensino médio, tá certo? Nesse período agora, né, eu fui transferido para o campus do IFPB Guarabira, tá? E vou ficar responsável pelas turmas do segundo ano do ensino médio, tá? E por isso, tá, resolvi criar essa playlist com os conteúdos do segundo ano do ensino médio, ok, pessoal? E o primeiro vídeo que nós vamos lançar vai ser sobre matrizes, tá certo? Bom, todos nós já trabalhamos ou já vimos, já conhecemos uma matriz, tá certo? Desde quando a gente faz uma pesquisa no supermercado e anota o preço, sei lá, do arroz, do feijão, do café, ou até mesmo quando você olha o seu boletim escolar, né? Tem lá primeiro bimestre, primeira nota e tal, aquilo, tudo aquilo é uma grande matriz, tá certo? E vamos formalizar todos esses conteúdos, né, que você já conhece, tá certo? E vamos formalizar tudo isso daí dentro dessa nossa disciplina, ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Matriz. Então vamos chamar de matriz, ou seja, uma matriz A, tá? Do tipo M por N, M de Maria por N de navio, tá? Então vamos chamar a toda tabela com M vezes N elementos, disposto em M linhas e N colunas. Então, qualquer tabela, né, que tivermos M linha por N colunas, tá? Esse M e esse N aí são números naturais quaisquer, tá? 1, 2, 3, 4, enfim. Qualquer um número natural. Então, toda tabela que tem uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, tá? Vamos chamar isso daí de uma matriz, ok? E existem duas formas de representarmos uma matriz. A primeira é chamada de forma explícita e a segunda é chamada de forma abreviada, tá? O que significa isso, ó? Primeiro, uma matriz, a gente sempre denota ela com letras maiúsculas, tá? Um A maiúsculo, um M maiúsculo, N de navio maiúsculo, enfim, qualquer letra maiúscula, tá? E vai ter M linhas e N colunas, tá? Esse M e esse N aí são dois números quaisquer. Bom, como seria a forma explícita? A forma explícita é a forma de tabela normal, tá? Por um exemplo, eu quero representar a matriz A com duas, ó, M por N, tá? M por N. M, esse primeiro número aqui, ó, ele representa o M, que significa M linhas. E o segundo númerozinho que está aqui, ó, representa o N, N colunas. Então, esta matriz aqui, como eu quero escrever ela na forma explícita, ela vai ter duas linhas por três colunas, tá? Bom, como eu não sei os elementos, eu vou escrever eles na forma genérica, tá certo? Então aqui, ó, o primeiro elemento é um elemento, como eu tô com uma matriz A maiúsculo, tá? Então cada elemento eu vou chamar de um A minúsculo. A, esse cara aqui vai ser o elemento da primeira linha, primeira coluna, tá? Ó, 1, 1. Primeira linha, primeira coluna, tá? Essa matriz, ela tem duas linhas, tá? Então isso aqui é linhas por três colunas, tá certo? Então, ó, aí esse outro elemento aqui é o A da primeira linha, ó, linha e colunas, né? Primeira, segunda coluna, tá? Ó, então é o elemento A1, 2. O próximo é o A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Ela vai ter outro elemento aqui? Não. Por quê? Porque ela só tem, ó, três colunas. Então, ó, 1, 2, 3 colunas. Então, não tem mais elemento para cá, tá? Então, ó, vamos fechar aqui, tá? Vamos para a próxima agora, próxima linha. Elemento da segunda linha, ó, primeira, segunda linha,
primeira coluna. É assim que a gente dispõe os elementos, tá? Ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, aqui ó, segunda linha, segunda coluna, A22, A, segunda linha, terceira coluna. Tem outra linha? Não, né? Ó, porque só tem apenas duas linhas essa matriz, tá? Então, escrevendo essa matriz de forma genérica, tá? Ela é uma matriz dessa forma aqui, tá? Ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23. E aqui dentro poderia ter qualquer coisa, tá? Ou letras, palavras, números, enfim. Uma matriz é uma tabela, tá? Disposta por M linhas, nesse caso duas linhas, duas linhas e 3 colunas nesse caso. Quantos elementos vão ter esta matriz? Ó, é só eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. 2 linhas vezes 3 colunas me dá 6 elementos, né? Ó, e realmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu quiser saber o número de elementos de uma matriz, basta eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, tá? 2 vezes 3, 6 elementos nesse caso aqui, ok? Bom, e como seria uma matriz na sua forma abreviada, tá? Então aqui, ó, A maiúsculo, né? A matriz A, ela vai ser da forma com cada elemento, ó, A, I, J, M por N. E aqui deveria ter uma lei de formação. Como a gente ainda não viu um exemplo, né? Mas aqui apareceria uma lei de formação qualquer. Ou I maior do que A, ou cada elemento é 2 vezes a linha mais a coluna. Enfim, a gente vai ver alguns exemplos nisso daí, tá? Se a gente quisesse escrever exatamente igual a esta outra matriz aqui, ó, ficaria assim, ó. A da forma são elementos formados por elementos A e J, da forma, ó, com quantas linhas? 2 linhas por 3 colunas. Aí esta matriz aqui, ó, como a gente não sabe cada elemento, a gente poderia representar ela desta mesma forma aqui. Ok, pessoal? Então vamos ver alguns exemplos aí. Bom, então visto, né, as definições de matrizes, as suas representações, tá? Vamos ver esses seguintes exemplos aqui, ó, tá? O primeiro diz o seguinte: considere a matriz A, tá? Aqui eu tenho colchetes, tá? Algumas vezes também podem aparecer ao invés dos colchetes, 2 grandes parênteses aqui, também é uma matriz, tá certo? Bom, então aqui eu tenho uma matriz A, que tem, ó, os elementos 2, 1, 0, menos 3, 2 e 5. Aqui está na sua forma explícita, né? Ou na sua forma de tabela, tá? Neste caso, ó, quem é o elemento A11? O que significa o elemento A11? Esse primeiro cara aqui significa a linha, primeira coluna. Qual é o elemento que está na primeira linha? Ó, aqui é primeira linha, primeira coluna, né? Ó, então é esse camaradinho aqui, não é? Ó, primeira linha, primeira coluna, o elemento 2, tá? Então o elemento da primeira linha, primeira coluna é o 2. Primeira linha, segunda coluna, ó. Primeira linha com a segunda coluna é justamente esse 1 aqui, não é? Ó, 1, tá? E agora, o elemento da segunda linha, segunda coluna. Primeira, segunda linha, primeira, segunda coluna, né? Ó, é esse 2 aqui, não é? 2. E da segunda linha, terceira coluna, ó. Primeira, segunda linha, primeira, segunda, terceira coluna, né? Ó, segunda linha, terceira coluna, é o 5. Tá certo, pessoal? Então é desta forma que a gente encontra os elementos, tá? Que estão em uma matriz, ok? Bom, já o segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó. Represente na forma de tabela, tá certo? A matriz A da forma A e J, com os elementos A e J, 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2, onde os elementos são obtidos da seguinte forma: eu pegar o número da linha e somar com a coluna, I mais J, tá certo?
Então a primeira coisa que a gente faz é tentar escrever isso aqui, ó, em princípio, que estamos ainda no início do estudo das matrizes, a gente tenta escrever esta matriz na sua forma genérica, tá certo? O que que significa na sua forma genérica? Dessa forma aqui, ó. Bom, ela tem 3 linhas, tá? Então, ó, A, uma linha, primeira coluna, A, primeira linha, segunda coluna. Só tem 2 colunas, então não tem uma terceira coluna, tá? Morreu aqui. A, segunda linha, primeira coluna. A, segunda linha, segunda coluna. A, terceira linha, primeira coluna. A, terceira linha, segunda coluna. Não tem quarta linha. Então, a matriz A, escrita em sua forma genérica, tá? É uma matriz desta forma aqui. Agora, vamos usar a lei de formação. Qual é a lei de formação dela? Eu pegar e somar o primeiro, né? Qual é a lei de formação dela? Eu somar o número da linha mais a coluna, tá? A linha mais a coluna. Ou seja, este cara aqui, ó, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, é eu somar I mais J. 1 mais 1, 2. Então, este primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, por esta lei de formação, é o 2. Este outro aqui, 3. 1 mais 2, 3. Este outro, 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. E 3 mais 2, 5. Tá certo? Então, a matriz A, que tem esta lei de formação, eu somar a linha mais a coluna, que tem 3 linhas e 2 colunas, é esta matriz aqui, tá? Na sua forma de tabela. Essa lei de formação aqui pode ser qualquer uma, tá? A gente vai ver vários exemplos com várias leis de formações diferentes, ok, pessoal? Bom, para aquelas pessoas mais cautelosas, né, que não querem fazer dessa forma, basta você fazer, ó, o primeiro, o elemento A11, é eu somar a I mais J, 1 mais 1, 2, então vai ser o elemento 2. O A12 é eu somar, ó, o I mais o J, 1 mais 2, 3. Então, este elemento é o 2, este elemento é o 3, e você chegará, tá, na mesmo resultado deste aqui que já obtemos de uma forma um pouco mais direta, somando aqui direto, tá? Tanto faz, você pode fazer da forma com que você ficar mais confortável. Ok, pessoal? Bom, então vamos para o terceiro exemplo aqui, ó. Represente sobre a forma de tabela a matriz B, formado pelos elementos B e J, da forma 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, onde cada elemento B e J vai ser igual a 4 se I igual a J, ou seja, vai ser 4 se a linha dele for igual à coluna e vai ser igual a 0 se a linha dele for diferente da coluna, tá? Ó, se I for diferente de J, tá? Então, como vamos representar isso daí? A primeira forma, tá? Para a gente não se perder na construção dessa matriz, é a gente representar ou escrever a matriz na sua forma genérica, tá? Ó, é uma matriz 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá, ó. O elemento B, uma linha, uma coluna. B, primeira linha, segunda coluna. B, primeira linha, terceira coluna. Não tem quarta coluna porque só tem apenas 3 colunas. Elemento B, segunda linha, primeira coluna. B, segunda linha, segunda coluna. B, segunda linha, terceira coluna, tá? B, terceira linha, primeira coluna. B, terceira linha e segunda coluna, né? E B, terceira linha, terceira coluna. Não tem quarta linha, né? E não tem quarta coluna, tá? Então, a matriz ela é dessa forma, na sua forma genérica, tá? Lembrando, linhas, 3 linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, tá? E o que que diz a sua lei de formação? Isso daqui é a lei de formação desta matriz B. Ela diz, se a linha for igual à coluna,
vale 4, tá? O elemento é igual a 4. Então, ó, aqui, ó, nesse camarada, é primeira linha, primeira coluna. A linha é igual à coluna. Então, aqui vale 4, né? Neste outro aqui, ó, a segunda linha é igual à segunda coluna. É o elemento da segunda linha, segunda coluna. Linha igual a coluna. I igual a J. Também vai valer 4, tá? Este outro elemento aqui, ó, terceira linha, terceira coluna. Linha é igual a coluna. Também vale 4, tá? Esse cara aqui, ó, é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Linha diferente da coluna, então ele vale 0. Este outro aqui é primeira linha, terceira coluna. Também vale 0. Esse outro aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Também são diferentes. Linha diferente de coluna. Também vale 0. Esse daqui é igual, né? Então vai ser 4. Aqui 2 e 3, segunda linha, terceira coluna. Também são diferentes. Linha diferente de coluna, 0. Linha diferente de coluna, 0. Linha diferente de coluna, 0. Então tá aí a matriz, tá? Que tem a seguinte lei de formação. Vale 4 se a linha for igual à coluna e vale 0 se a linha for diferente da coluna numa matriz B do tipo 3×3, tá? 3 linhas e 3 colunas. Algumas vezes você pode também, ó, representar dessa forma, tá? Então, ó, 3 linhas, 3 colunas. Quando a linha for igual à coluna, primeira linha, primeira coluna, 4. Segunda linha, segunda coluna, 4. Terceira linha, terceira coluna, 4. Todos os outros elementos aqui, ó, linha vai ser diferente da coluna, vai valer 0. Ok, pessoal? Tá? Então, ó, tá aí a definição, tá, de uma matriz, tá? A sua representação na sua forma explícita ou forma de tabela e a sua representação abreviada, né, onde temos a sua lei de formação, tá? Que gera essa matriz que queremos escrever. Ok, pessoal? Então, ó, nos próximos vídeos a gente vai ver alguns tipos de matriz, ok? Até mais. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? She ain't my standing go out of